Senhoras e senhores, tudo bem? Saudamos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. O Supremo, né, aprovou aí a censura, né, e já tem resultados, né? Uma pessoa que você assiste aí, que você gosta, é um patriota, foi intimado. Ele não, o filho dele, 13 anos. Vocês estão sabendo já? Não? Pois é. Donald Trump cancela visto. Vamos falar isso também. A lista aumentou, isso mesmo. Bora. Haddad diz que não adianta reclamar. Não adianta reclamar, não, que o governo vai continuar fazendo. Não adianta reclamar. Nós vamos fazer o que tiver de ser feito. Rapaz. E o Hugo Mota gravou um vídeo aí, falando aí do. Falando aí do governo. Não sei se ele só fez isso, né? Tá. Se ele só fez isso só para poder dizer. E o Moraes considerou que o Paulo Figueiredo foi intimado sem ele ser intimado. Ai, meu Deus do céu, gente. É difícil o negócio, né? Mas como, Marcelo? Se ele não foi intimado, como é que ele foi? Sim, ele não foi, mas o Moraes falou que ele foi. É sério isso? É sério. A pessoa tem que ser intimada, pessoal. Ela tem que ser intimada. Se ela não foi intimada, como é que ela vai saber? Aí, o Paulo Figueiredo, eu acho que ele comentou no vídeo alguma coisa, num vídeo dele, aquilo. E o Moraes falou assim: se você comentou, então você está sabendo, então você está intimado e o prazo começa a correr. Moraes considera. Aqui, ó. Aqui, peraí, hein? Pitoli foi intimado. Pitoli, agora há pouco, hein? Vamos lá. Moraes considera Figueiredo notificado aqui, ó, sob denúncia, depois de post nas redes sociais. Tá aí, ó. Então, cuidado o que você posta de agora para frente, que o Brasil está aí. Ó. O ministro Alexandre de Moraes deu continuidade à denúncia do suposto golpe contra o jornalista Paulo Figueiredo. Em sua decisão, Moraes argumentou que Figueiredo demonstrou ciência inequívoca da acusação ao se manifestar sobre, né, nas suas redes sociais. No caso dos autos, a ciência inequívoca do acusado indica a ausência de qualquer prejuízo na realização de sua notificação, observou Moraes em 25 de junho. Além disso, o acusado Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho está localizado em país estrangeiro, né? Dessa forma, o ministro deu Paulo Figueiredo por notificado na ação e o processo vai correr, mesmo sem ele ser intimado. A primeira turma do STF ainda vai analisar se recebe ou não a denúncia contra ele. Você tem alguma dúvida? Pois é. Cara, então vamos lá. Ele considerou que o cara foi intimado sem estar. Os prazos de Bolsonaro não serão suspensos no recesso parlamentar. E ele está avançando. E tem uma nova decisão agora há pouco, que eu falei que isso ia acontecer e aconteceu. Aqui, olha aqui para mim, ó. Ó, o Congresso derrubou. Eu falei disso hoje, pela manhã, vocês viram. O Congresso derrubou, né, a cobrança do IOF. O Congresso Nacional, 513 mais 81. Aí, o Lula recorreu, o PSOL também recorreu. Caiu na mão de Gilmar Mendes a relatoria. E ele falou assim: isso aqui é batata quente. Sabe o que o Gilmar Mendes fez? Entregou para Moraes. Moraes, estão aqui, resolve isso. Você é corajoso, eu tenho medo. É exatamente isso que aconteceu. Aí, agora o relator do IOF é Moraes, e ele vai decidir uma canetada. Não vai ser, não, a primeira turma. O Moraes vai decidir por liminar. Escreve o que eu estou falando. Eu já venho falando isso desde ontem. Eu falei que vão resolver por liminar, não falei? Então, aguarda aí que você vai ver se não vai. Por liminar. Um homem sozinho derrubar 513 mais 81. Rapaz, esses caras
Olha o que aconteceu com o Pitoli aí, dá uma olhada. E vai acontecer com todo mundo, né? Todo mundo. Aqui, ó. Chiquini, deixa eu te contar um negócio, vou contar para um amigo e advogado. Eu tenho um filho de 13 anos e uma menina de 18. Ambos estão em casa de férias. Mas ninguém, os dois. Minha menina era 8h30 da manhã, quando meu garoto me mandou uma mensagem. Minha menina devia estar dormindo, está de férias, é importante ressaltar. E com uma foto, está aqui comigo, sobre uma intimação na vara criminal aqui de Bauru. Não sei do que se trata, porque está uma foto mal tirada, mas meu filho não está me atendendo, não sei o que está acontecendo de fato. Para você? Para mim. Recebida agora na minha casa. Aí eu te pergunto, a gente fez a super live do sábado, a gente fez a cobertura de ontem, e amanheço hoje, não sei do que se trata. Não, mas por que eu estou te falando isso? Eu fico me perguntando, né? O jogo é jogado assim? Um garoto de 13 anos recebeu uma intimação em nome do pai? Eu estou mostrando assim, Chiquinho, a minha indignação. Sabe por que isso, Pitoli? Ah. Sabe por que isso? Você vai chegar em casa à noite, aí você vai colocar a mesa, teus meninos vão olhar para você e falar assim, pai, tá valendo a pena? Ô pai, chega, pai. É uma guerra inglória. Pai, não tá valendo a pena. Aí você tira o pé com medo. E se rende, né? Você se rende por isso. É assim, é por isso que você ameaça prender a filha do Mauro Cid, de 18 anos. O cara fala o que pedirem pra ele falar, Pitoli. O cara em casa, com os filhos, pai, eu morri de medo quando o oficial de justiça chegou aqui. O teu filho não dorme, teu filho de madrugada vai na tua cama. Pai, eu tô com medo que a polícia entre. Você começa a fazer matemática. Você começa, puxa, isso não vale a pena. Cara, esses caras não brincam, eles sabem jogar, Pitoli. Eles não têm como te prender. Não fisicamente, mas eles prendem a tua mente. É esse o jogo. Você vai falar, você pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. É por isso que eles fizeram isso contra você. E veja, eu lembrei agora da fala do Mauro Cid que vazou nessa última conversa. Lembra nessa última nessa conversa com o Kuntz, que é aquele advogado? Sim. Tem um trecho daquela conversa com o advogado que o Mauro Cid fala bem assim: ele vai se vingar do Bolsonaro e de todos que estão a seu redor. Você está ao redor do Bolsonaro. Chegou a conta, Vitória. Chegou a conta. Inacreditável. Um garoto de 13 anos. Não sabe nem, se bobear, não sabe nem qual é a assinatura que vai valer dele na vida. Ele deveria chegar e... olha só o que ele deveria ter feito. Isso sim, isso acontece. Seu pai está? Não, não está. Do que se trata? Não. Tá aqui meu telefone, pede pro seu pai me ligar. Vira as costas e vai embora. Ele deixa o telefone. É assim um processo comum. Agora nesse não. Ele fez questão de mostrar pro teu filho, é um processo criminal. Teu filho já fez a matemática, processo criminal, cadeia. Teu filho já acabou o dia dele lá. E eu aqui até as 2 da tarde. E você aí agora com a cabeça em outro lugar. Entendeu o jogo desses caras? Isso são bandidos. Como diz Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse: isso é tortura. Há idiotas que ainda defendam que estamos em um estado de direito. É mole, Pitoli. Puta merda, vamos lá. Chiquini, obrigado. Desculpa dividir isso contigo, mas eu me senti... Não, se você tiver o número do processo, me manda a hora que chegar o número aí. Faço questão de entrar e dar uma olhada nisso daí. Conta comigo, você tem meu telefone pessoal, particular, nós estamos juntos nessa guerra. Pitoli, vou falar uma coisa pra você. A gente não vai jogar toalha. Não vai. Esqueça. A gente não vai abandonar o nosso Brasil. Um grande beijo, meu irmão. Você pode contar comigo para o que você precisar. Valeu, irmão. Obrigado. Juntos somos mais fortes. Abração. Obrigado. Jeffrey Chiquini, advogado, conversando conosco na programação. Então. Pitoli lá ao vivo. E uma covardia fizeram com ele. Que se ele estava ao vivo, e o Moraes sabe, ele fica olhando a rede social. Eu falei agora que ele estava assistindo o Paulo Figueiredo, porque o Paulo Figueiredo fez uma postagem e ele deu o cara como intimado. E por que então, estava ao vivo ali o Pitoli? Por que foram na casa dele? Se ele estava ao vivo. E ele faz sempre os mesmos programas, né? Eu não sei que hora que começa, mas ele falou que fica até as 2 da tarde, né? Viram aí? Até as 2 da tarde. Então começa a tal hora,
e vai até a hora. Então, a covardia fizeram com o cara. Ó, o Chiquini falou a verdade. Abalar o psicológico do cara. E se limitar em falar alguma coisa, porque pode perder o canal dele, o sustento dele. É aonde que Bolsonaro vai com frequência. Bolsonaro é de casa ali. Mas o Chiquini também disse, né, que eles querem acabar com todos que estão ao redor de Jair Messias Bolsonaro. O Donald Trump acabou de revogar vistos de uma banda inteira agora. Revogou de todo mundo. E manda um recado. A lista está aumentando. Eita, coisa boa, hein? O que os caras fizeram, pessoal? Tá? Uma banda britânica aqui, eles puxaram um coro, aquele coro, né? Não sei o quê. Sabe o que os caras foram dizer lá em Israel? A banda, o Departamento dos Estados Unidos revogou visto de membros do Bob Vila, um grupo britânico que levou multidão a gritar morte contra os militares de Israel. Veja bem se isso. O cara vai lá e fala isso, né? E aí o Departamento de Estado revogou os vistos americanos dos membros da banda inteira, né? Discurso de ódio e etc e tal. Uma banda, seja ela o que for, tá? Não pode, ainda mais uma multidão ali, tá incentivando o ódio, né? Um vídeo mostrou o vocalista gritando no microfone. Vocês já ouviram? Morte às forças, não sei o que, papapá ali. O artista também se apresentou diante de um telão que exibia uma mensagem que dizia: as Nações Unidas chamaram isso de genocídio, o BBC chama isso de conflito, referindo-se à emissora pública do Reino Unido, que transmitiu o festival ao vivo. Vê bem se esse cara estava normal. Em uma postagem no Instagram, com a legenda: eu disse que eu disse. Ele, o vocalista, disse que recebeu mensagem de apoio e ódio após a apresentação, né? Então, esse cidadão, pessoal, ele foi para lá para os Estados Unidos levar ódio. Assim como o Moraes, né, faz por aí. E aí teve seu visto cancelado. Na verdade, o do Moraes também. Mas acontece, meu querido amigo, minha querida amiga, acontece que nós queremos não somente o visto, nós queremos a lei, ó, a lei sendo aplicada ao Moraes, para ele passar o cartãozinho, for barrado, for barrado. Você já pensou, pessoal? Que coisa boa? For barradinho ali. Meu irmão, é isso, ser barrado. Ó, for viajar também, né? Barrado também. Não é isso? Uai, tem que ser barrado. Com certeza. Então, meus queridos, eu queria dizer para você o seguinte. A Janja também tem que ser, né? Não adianta nada. Só o Lula não puder ir também e a Janja ir. Não, tem que ser os dois, porque ela vai para lá para gastar. Então, não adianta. Tem que barrar também o dela. Janja, Lula, Moraes, as esposas de todo mundo, tá bom? Ninguém. Porque o que essa mulher gasta e viaja é um absurdo. Nós estamos buscando aqui informações, tá? Para ver o que vai acontecer com o Pitoli, ele deve se pronunciar daqui a pouco, tá bom? Sobre esse processo que ele foi intimado. Ele não entrou em detalhes, falou que a foto era ruim, nós vamos ver daqui a pouco, tá? O que pode acontecer com ele, né? Processo criminal, deve responder para algum processo criminal. Eles abrem um processo contra a pessoa para deixar a pessoa na mão dele. É igual o deputado, né? Senador.
Eles inventam um processo, deixam o cara na mão dele, e é isso. Ó, você tá na minha mão agora. Agora, se eu acelerar aqui, você tá preso. Eu bloqueio seu patrimônio. Eu desmonetizo o canal dele, que tem, né, milhões de pessoas que assistem. Pessoal, dá um susto no cara. Dá um susto no cara. Você viu que ele estava até meio que desmotivado, né? Vamos aguardar os próximos passos aí. Forte abraço, curta, compartilha.